esportivas do mundo. O que você acha que mais mudou, né? Os pontos que mais mudaram aí na questão do mercado e tudo mais, da vinda que vocês tiveram para hoje? O que mais impactou de mudança para vocês? Bom, vamos lá. Naturalmente, primeiramente, a Robotip em si, ela sempre manteve o propósito de estar inovando, sempre manteve o propósito de estar trazendo ferramentas de fato úteis. Então, assim, de fato que o apostador possa lucrar a longo prazo. Mas o sistema em si, como um todo, mudou bastante, né? Como a gente disse, tem 2 anos e meio, é a última vez que a gente veio aqui. Cara, muita coisa que a gente colocou, igual a gente estava falando aqui antes de começar, a inteligência artificial, né? Que é uma novidade que veio no ano passado, a gente já colocou. A gente sempre foi muito adepto a feedback. Então, assim, nosso ciclo sempre foi lançar feedback, reestruturar, a gente lança novamente de acordo com o feedback. Então, desde lá, cara, a gente colocou a aba de jogos do dia, a gente reestruturou, né? Depois a gente vai mostrar aqui. Então, assim, hoje a gente pode... Sistemas clássicos como favoritar jogos, favoritar ligas, mais de um jogo ao mesmo tempo ali na tela, gráficos de pressão. Hoje a gente já tem muito mais bem formulado isso, né? O layout era realmente um layout mais feio na época, mais pobre, até porque a gente não tinha tanto recurso e hoje a gente tem mais equipe, mais recurso, enfim. A gente sempre estava reinvestindo, né? Tá reinvestindo na empresa e isso é bom, o pessoal reconhece isso. Isso é muito legal, recebo diversas mensagens semanalmente do pessoal agradecendo essa questão de... justamente dos feedbacks, né? Da gente colocar o que o pessoal quer. Então, a gente sempre teve esse ciclo muito bem formado. E, cara, no mais, assim, backtest atualizou. Então, a gente tem mais funcionalidades no backtest que a gente já tinha falado naquela época, né? O backtest melhorou. Mais rápido o processamento, mais dados, mais métricas. Então, a gente consegue ter um gráfico ali mais bem formulado. Gestão de banca atualizou muito. A gestão de banca a gente tem muito. Então, assim, hoje a gente tem muito mais métricas para mostrar de acordo com o backtest, com a gestão de banca. O Darwin, que é a nossa inteligência artificial de chips. Então, a gente estava meio assim pensando o que a gente poderia fornecer pronto para o cara que não tem conhecimento, não tem tempo. Então, o Darwin ele vem para ser uma inteligência artificial de chips de pré-live. Então, passa no mercado de gols, over e under. Então, ele vai passar ali chips do mercado desde linhas de 1.5 até 4.0, 4.25 de gols. Mas só passa gols. Pronto. Por enquanto é gols. Por enquanto, gols. Por enquanto, gols. A gente quer fazer para placar correto depois, para outras coisas que nivelem com gols. Então, ambas marcam, placar correto, né? Que, como a base já está pronta, são 2 anos e meio de base treinada dessa IA. IA mesmo, né? Que hoje tem muita gente que fala IA, mas não vende IA. A gente vende, de fato, inteligência artificial. Essa base foi treinada durante 2 anos e meio, né? A base foi verdadeiramente lucrativa e a gente lançou a público pessoal de uma maneira super simples o layout de propósito. Então, o cara tem ali a fileira dos jogos, ele tem a fileira do horário bonitinho, quando vai acontecer, mercado, odd de mercado, odd justa e se tem EV ou não. Porra, sensacional, então, hein, assim, em uma linha o cara consegue ver jogo, mercado e odd. Tudo que ele precisa. Entendeu? E se tem, né? O EV, eu vou te mostrar depois, vai estar bem bonitinho. Se o EV é positivo, é verdinho, que mostra lá. Se o EV é negativo, a gente também mostra o negativo, que não é para fazer. Ele tá vermelhinho. Tudo explicado também, mas o mais simples possível para o cara entrar e fazer a chip dele. Mas aí, no caso, não é um alerta que ele recebe. Né? Ele tem que estar logado na plataforma para ele poder acompanhar toda essa informação. A gente tem a parte free do Darwin, free mesmo. Então, assim, o cara vai fazer o login ali, ele tem acesso a 4, 5 chips por dia, tá? Depende das oportunidades que o sistema acha. Mas quando ele tem o nosso plano anual, ele tem acesso a todas as chips, e aí são centenas de chips por dia que ele passa ali com EV positivo e negativo, igual eu te falei. Né? O negativo não é para fazer, obviamente, a gente ensina isso nas aulas lá, e o positivo para fazer, entendeu? E é muito legal, porque assim, cara que tem mais afinidade com o mercado de over 2.0, ele faz o 2.0, tem como fazer filtros no Darwin também. Cara que tem afinidade com o under, ele faz o under, entendeu? A gente não é uma linha de tipo um grupo de chips que o cara vai falar, faça isso. O Darwin não vai te falar, tipo, faça isso, faça essa receitinha. Não, o Darwin tem ali os dados, você pode criar os seus filtros. Então, eu quero um filtro de EV de 10 a 20% do mercado de over 2,5. Você pode fazer esse filtro e todo dia você clicou um botãozinho ali, o filtro tá ali aparecendo para você, tudo bonitinho. Porra, sensacional. Entendeu? Então, assim, é maleável o que você faz no Darwin. E os mercados que dá para atuar são diversos? O mercado do Darwin é especificamente gols. Só gols? Só gols, over e under. Então, você tem linha lá de over e under 1,
overend 1.0, né, no caso, overend 1.5 até linha de 4.0. Entendi. Entendeu? O Darwin é especificamente essa. Tá. E o que a gente estava conversando mais cedo, né, já foi falar pro pessoal também revelar a questão da outra inteligência artificial que a gente está vendo, que é mais aberta de prognóstico. Então essa daí vai vir assim para pegar um público mais amplo mesmo, para ajudar o pessoal justamente com um clique ou uma ditada que o cara lá, por exemplo, vai jogar Chelsea e Real Madrid. O cliente digita Chelsea e vai aparecer para ele todo o prognóstico de média de gols, finalização, ele passa todo um resumo, depois ele passa a bet no final. Porra, sensacional, mano. Então assim, vai ficar muito legal, porque a gente está pegando justamente o que tem de mais novo, inteligência artificial, e de fato aplicando essa inteligência artificial nos dados que a gente tem, integrado com o ChatGPT, para a gente passar para os clientes. Caraca, mano, então muito vai ficar bom. muito legal, cara. E legal isso é bom, né, Breno? Porque assim, a gente sabe que, cara, ainda, né, desde aquela época que nós tivemos na nossa conversa, ainda acredito que as mesmas dores dos apostadores continuam sendo, né? As mesmas, cara. Não foge daquilo. Então, vocês conseguiram melhorar e também dar uma atenção especial para, de fato, as dores que o apostador iniciante, intermediário, exatamente, e desde o apostador que estava com a gente naquela época para agora, mantém as mesmas questões, né? Isso exatamente, é muito importante. Que é geralmente o clássico falta de tempo, né? A gente sabe que o nosso público, né? A gente que vende serviço de bet, a gente tem um público que, na maioria das vezes, é CLT, trabalha ali o dia inteiro, tem família, então o cara não fica por conta. Essa é a verdade da maioria do público. Então, tudo que a gente fez e faz é pensado nisso. Então, gestão de banco integrada e automatizada, backtest que te passa um relatório em minutos. Então, às vezes o cara volta do trabalho dele, do trampo dele, 8 horas da noite, ele gera lá 10 backtests rápido. Entendeu? A inteligência artificial, putz, eu não quero analisar, o cara não tem tempo para analisar, ou até mesmo, às vezes, é um vídeo de palpite. O cara vai lá, clicou um botão pro Chelsea, todo o prognóstico ali em segundos. Entendeu? Então, assim, tudo pensado para ser rápido, eficiente e que encaixe na rotina do cara. E às vezes, mesmo o cara que tem tempo, ele ter ali toda aquela análise para ele fazer. O backtest que vocês utilizam é de quanto tempo atrás? Backtest, hoje, ele tem 3 anos. 3 anos? Desde 2021. Novembro de 2021, a gente lançou o backtest. Pouco antes da gente vir aqui. Então, a gente tinha pouco dado naquela época que a gente veio em 2022. A gente lançou. E desde que a gente lançou, ele não pegou retroativo. Então, ele pega para frente. Né? Então, a gente recolhe para frente, na verdade. O backtest pega para trás, mas ele recolhia para frente desde novembro de 2021. Então, se eu botar uma base aberta aqui, possivelmente não, ele vai até, no máximo, novembro de 2021. Mas aí você consegue puxar por liga, por time, por tudo? Consigo puxar por liga, especificamente. Time, especificamente não. Liga, sim, consigo puxar. Por ano, por data. Tá? Então, consigo filtrar uma data. Dá um exemplo bem tosco aqui. Quero um bot que tenha uma estratégia, né? Que tenha o tempo de 0 a 15 minutos, um chute a gol. E quero só no ano de 2023, para ver como saiu isso no Brasileirão, Série A. Consigo fazer isso. Eu consigo ver o desempenho dessa estratégia especificamente no Brasileirão, o tempo 0,15, um chute a gol, como que teria sido se eu tivesse feito essa estratégia no passado. Deu para o mercado, por exemplo, de over HT. Eu quero saber a resposta do over HT, como teria sido esse bot para esse mercado específico. E aí você pode brincar, você pode fazer, cara, esse mesmo bot para o mercado de ambas marcas, será que teria sido bom? Então, a odd de referência que ele vai pegar, o resultado, vai ser de acordo com a última linha que você colocou lá de mercado. Entendi. Então, você colocou lá, você quer saber over HT. Ele vai puxar em relação ao over HT. Quer saber over 2,5. Ele vai puxar over 2,5. Mas puxa tudo. O backtest, de fato, falando aqui, parece meio assustador, né? Putz, é muita coisa, é muito dado para... Mas a gente tem muita aula que simplifica o processo. Né? Dentro da ferramenta, a gente não tinha isso na época, hoje a gente já tem um curso da ferramenta. Ensinando não é curso de aposta esportiva, é um curso assinando a mexer na ferramenta. Aula, tipo assim, de 3, 4 minutos, prática e rápida, daquela funcionalidade. A gente tem de todas as funcionalidades também para ensinar o cara a mexer naquilo. Então, às vezes, a maioria das pessoas entra e já vai mexer. Só que aí fica com algumas dúvidas. O que eu faço? Eu direciono a pessoa para aquela aula específica, ela vai lá, agradece depois, porque a aula está exatamente direcionada para aquilo. Muito bom. Então, a gente já pensou nessa dor também do cara não ter que vir para o suporte direto. Ele tem a aula ali e a gente tem também hoje o suporte live, ele que fica todo dia de semana no canto inferior direito, o Lucas fica lá auxiliando o pessoal. Para poder auxiliar a galera. A gente também não tinha isso na época. Então, tudo isso que eu estou te falando é o que a gente de fato executa. A gente vai recebendo, né, recursos do pessoal, a gente vai reinvestindo isso dentro da empresa para profissionalizar. Muito bom. Então, curso, suporte, aulas no YouTube, estrutura de YouTube, né? Melhorei o estúdio lá também, lá em casa, enfim. Tudo isso pensando em entregar o melhor material pro pessoal. Muito bom, muito bom.